Olá, prezado amigo, prezada amiga, bem-vindo a este seu programa Apontamentos da Semana. É um prazer estar na sua companhia, semana após semana, porque na realidade cada um de vocês é a razão de ser desta rúbrica. Este trimestre nós iremos abordar um tema muito interessante que tem que ver com a missão, missionários bíblicos. E particularmente esta semana nós iremos ver a natureza missionária, portanto, de Deus. E para isso nós contamos, como sempre, com a presença habitual daquele que é o nosso convidado permanente, que é o pastor Ilídio Carvalho. Olá, pastor Ilídio, bem-vindo. É bom estar de novo na sua companhia, na companhia daqueles que nos veem e ouvem semanalmente. Esta semana nós temos aqui uma temática, portanto, nova, e que trata, efetivamente, como eu disse, da natureza missionária de Deus. Portanto, começaria por lhe lançar já a primeira questão, e a primeira questão é o que é que há a respeito dos seres humanos que sobressai, por exemplo, em relação às outras partes da criação? O ser humano foi os outros seres foram feitos chamados à existência, melhor dito, pela palavra de Deus. Um dabar, Deus falou e essa parte da criação surge pelo poder de Deus. No entanto, em relação à criação do homem e da mulher, o homem como um todo, ela vai ser feita de uma forma diferente. E temos, embora alguns possam pensar que há dois relatos no livro do Gênesis, quer no capítulo 1, quer no capítulo 2, tipo duas criações, se estivermos mais atentos ao texto, mostra-nos claramente que uma Deus diz que criou e no capítulo 2 mostra como é que Deus fez, embora aparentemente pareça infantil a forma o ato criador de Deus. É verdade que para nós, se Deus caísse, permitam-nos falar, expressar, na asneira de atender ao querer humano, havia só para o livro do Gênesis, não é assim? Para o primeiro capítulo haveria não sei quantas bibliotecas. Ora, Deus faz de uma forma simples para que nós possamos entender. Ela não nos informa, não nos ensina como é que Deus fez, mas informa-nos a partir do texto que há um Deus Criador e que Deus fez, e é por isso que nós estamos aqui. Nós podemos sonegar a existência de Deus, mas não podemos sonegar a nossa existência. Nós estamos aqui, ponto final. Assim? Portanto, de algum lado nós viemos. E, portanto, essa é que nós não podemos negar a nossa existência. Portanto, Deus, ao criar o ser humano, e vemos isto no livro do Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, diz a forma como Deus criou, e vemos aí uma forma infantil. E tão infantil que a própria Igreja tradicional faz quórum com a ciência, ou seja, vai dizer que tudo aquilo é um mito, é um folclore, Deus não criou assim, aquilo é qualquer coisa que alguém inventou para que nós possamos entender da melhor maneira. E, portanto, dentro deste mito, dentro desta saga, dentro deste folclore, portanto, a palavra de Deus não se sabe realmente onde é que fica a palavra de Deus, a inspiração divina, e tendo em conta o que é mais grave, é a própria Igreja que faz quórum com a dita chamada ciência, como o apóstolo Paulo fala. Ora, a Bíblia fala, no Gênesis 2, no verso 7, diz lá que Deus criou o homem do pó da terra. Diz que sopra em seus narizes, e o homem foi feito uma entidade, uma alma vivente. O homem não tem uma alma, mas o seu todo é uma alma. Portanto, vemos aqui Deus, a matéria, Deus sopra na matéria. Temos aqui, que é como consequência, essa alma vivente que se mostra a três níveis: a parte física, a parte espiritual e a parte psíquica. Ora, qual é a diferença entre a criação inferior e nós? Eles têm uma parte física, como nós, para haver distinção entre o ser humano e um animal, independentemente da sua característica, do seu parecer, da sua fisionomia, se quisermos. Tem a parte psíquica, como nós temos, igualzinho. Nós só temos uma parte que os diferencia dos demais, que é a vertente espiritual. Por isso é que quando o ser humano deixa de ser racional, deixa de ter
essa vertente, daí dizer-se que aquela pessoa age como um animal, age por instinto. Tem a parte física, que o difere, mas tem a parte que une aos animais, que é a parte psíquica. E falta, portanto, a parte espiritual. A dimensão espiritual. Melhor dito, a dimensão espiritual. Muito bem. Quando não há essa ligação entre a criatura e o Criador. Muito bem. Em Gênesis capítulo 2, já para citar, portanto, 2 versículos muito interessantes, portanto, Gênesis capítulo 2, versículo 15 até ao versículo 17, portanto, é-nos dada aqui, digamos, uma explicação, ou é-nos apresentado um quadro que nos revela, portanto, a realidade da liberdade de escolha que Deus concedeu, portanto, à humanidade. De que modo é que, portanto, estes 2 versículos, ou estes 3 versículos, tão simples, nos revelam essa realidade dessa liberdade de escolha que Deus concedeu à raça humana? Dentro desse mito, como a Igreja Tradicional mostra e tenta ensinar, Gênesis no capítulo 1, Gênesis no capítulo 2, e repito, é no capítulo 2 que Deus vai mostrar como é que fez o homem e a mulher. Porque há aqui um pormenor. Se eu ler aqui no livro do Gênesis, no capítulo 1 e no verso 26, vemos aqui, dentro da filologia, qualquer coisa que se escapa à grande maioria das versões, e nomeadamente a nossa, que diz aqui, vou ler Gênesis 1, 26, diz assim: disse a Deus, sabemos que Deus é uma forma aqui singular, mas ele é plural, que é Elohim. Para sermos mais corretos, deveria ser, e disseram deuses. Façamos. Portanto, há mais do que um, façamos. Façamos o homem, aqui na minha tradução tem, façamos o homem à sua imagem, à nossa imagem. À nossa imagem, à nossa semelhança, e depois tem ponto e vírgula, e agora, e domine. Ora, no original hebraico, não existe o artigo definido homem, que nós temos aqui. Mas diz sempre, façamos homem, e depois, em vez de ter um singular domine, tem um plural dominem. Portanto, vemos façamos homem e dominem. E nos outros versículos a seguir, onde aparece e o homem, encontramos a Adamá, exatamente o artigo definido lá. Aqui não há ausência do artigo definido. E depois, se lermos um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, no verso 2, quando fala na genealogia de Adão, diz aqui, volta a dizer, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adam no dia em que foram criados. Repare, chamou o seu nome singular Adam no dia em que foram criados. Portanto, foram criados o casal, Adão e Eva, mas curiosamente aos olhos de Deus é Adam, uma única entidade. E repito uma vez mais, Gênesis 1, 26 mostra claramente, é a única a dizer que façamos homem à nossa imagem e semelhança. É evidente, para aqui eu vou citar um pouquinho este apoio, visto que há este diálogo entre façamos, alguém fala com quem, e se nós lermos o livro da história da redenção, vemos exatamente que o diálogo passa-se entre Deus Pai e o próprio Jesus. Ora, fui buscar este pequeno aspecto, esta pequena ajuda à filologia, para vermos exatamente o quão complicado é esta temática do Adão, este conjunto. Façamos homem, portanto, e esse homem é macho e fêmea, como diz aqui, os criou no dia em que eles ambos foram criados. Ora, vemos aqui no capítulo 2, agora entrando na pergunta propriamente dita, Deus vai colocar uma coisa simples. Nós só podemos amar alguém e obedecer a alguém em plena liberdade. E Deus dá-nos uma forma infantil, uma vez mais, dá-nos uma árvore, coloca 2 árvores no meio do jardim, a árvore dita do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Elas são independentes uma da outra. A árvore da vida como fosse um antídoto, não é assim? Qualquer coisa nuclear, como os submarinos, não é? Tem energia nuclear para durar não sei quantos anos, não é assim? Para termos essa vida eterna que não existe em nós, essa imortalidade, mas era uma eternidade condicional à medida que íamos comer
cada vez aquele medicamento que estava na tal árvore da vida, o próprio fruto. O conhecimento do bem e do mal era, se necessário for, nós só conhecemos o bem. E então Deus coloca ali para que o homem seja testado, isto é, se quer conhecer o mal, existem consequências e cada ato tem as suas consequências. E vemos que o ser humano, curiosamente, contrariamente àquilo que Deus queria, ele vai escolher exatamente o mal. Portanto, há esta obediência e desobediência de uma forma livre, porque liberdade implica responsabilidade e não anarquia. Muito bem. E nós, muitas vezes, como seres humanos, confundimos as coisas. Muito bem. É muito interessante, portanto, o que acabamos de ver, porque, de facto, isso mostra que no ato criador de Deus nunca esteve o pensamento nem o projeto de fazer de cada um de nós um robô programado para, digamos, uma única atitude, um único comportamento, neste caso, a obediência. É interessante que, quanto a isto, portanto, vemos efetivamente a característica de Deus nos ter criado com essa capacidade de decidir, com essa capacidade de fazer escolha, não é verdade? Só um ser livre é que pode amar verdadeiramente. Muito bem. Não é? Muito bem. E depois, já que falámos um pouquinho nesta árvore da ciência do bem e do mal, é interessante que na concepção popular associar o comer a maçã. O pecado foi comer a maçã. Claro que não tem nada a ver com nada. Absolutamente, absolutamente. Mas é interessante para desmistificar essa coisa. Às vezes as pessoas perguntam-se, e essa coisa da maçã, de onde é que vem a maçã? Porquê é que significa a maçã? Não outra fruta qualquer, mas a maçã. Ora, simplesmente, que maçã em latim diz-se malum. E macieira, a árvore, diz-se malus. E o mal diz-se malus também. Portanto, quer macieira, quer macieira, quer a palavra mal, ambos se escrevem malus. Só que o malus, no neutro da palavra malus, diz-se malum. Ora, malus, mal. Malum, ora, malum é maçã, logo temos a tendência. A tendência para dizer o fruto final foi maçã. Portanto, é daqui que vem a ideia latina da maçã, mas que não tem nada a ver com Muito bem. Nem sabemos que fruto é, só para tentar responder a que propósito, agora maçã, porque é que é maçã, não é? Pronto. Muito bem. Rapidamente, Pastor Ilídio, portanto, aqui, isso dá-nos uma pista para nós entrarmos, digamos, na principal razão, então, da queda da humanidade no próprio pecado, isto porque estamos no contexto, exatamente do uso do livre-arbítrio, da capacidade de escolha e da decisão, né? No contexto que acaba de explicar, muito bem, qual foi a principal razão e simultaneamente, a partir daqui, portanto, como é que o livro de Gênesis nos apresenta também a iniciativa de Deus para vir de novo salvar a raça humana, digamos, recuperar, digamos, aquilo que se perdeu com a escolha, com a decisão de Adão e de Eva. A iniciativa divina passa, obviamente, por aquilo que nós conhecemos como sendo o plano da salvação em Cristo Jesus. Como disse Pedro mais tarde, no discurso pós-Pentecostes, ao dizer que em nenhum outro nome há salvação a não ser em Jesus. E é por isso que Jesus, assim como ele diz que ele é a luz do mundo, ele comissiona a sua igreja que o irá substituir nesta terra, sob a guia do Espírito Santo. E já lá vamos, não é? E já lá vamos a essa questão, porque há aqui duas metáforas que no contexto da temática da natureza, digamos, missionária de Deus, não é verdade? Nós temos essas duas metáforas da missão do sal e da luz, não é? Portanto, já iremos desenvolver um bocadinho mais, não é? Agora, de facto, o que importa e o que é interessante é sabermos qual é a principal razão da queda, não é? Isso era importante, e, simultaneamente, a iniciativa, então, de Deus para salvar a humanidade, não é? Tive um professor que dizia que definia o pecado desta maneira e é toda de uma forma densa à luz da palavra de Deus. Ou seja, o pecado que é, além de ser, como João diz na primeira carta de João, no capítulo 3, portanto, a prevaricação da lei, que é pecado, o pecado é, como esse professor dizia, que é a reivindicação orgulhosa da carne, do ser humano. Ou seja, a criatura querer ser o Criador. E são esses dois mistérios que a palavra de Deus conhece. O mistério da piedade, Deus, sendo Deus, mas homem, transforma-se em homem, Filipenses no capítulo 2, e o mistério da iniquidade, o homem querendo sendo Deus, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 4.
Portanto, estes dois mistérios, e esse primeiro mistério, que é o mistério na qual mostrando a piedade, que mostra que Deus, homem, faz homem connosco para que nos possa reabilitar. Como diz João, Deus amou o mundo, cada um de nós, de tal maneira, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Somos livres de optar, uma vez mais, por essa maneira como Deus propôs nesse plano da salvação, passando, é evidente, por Cristo Jesus. Por outro lado, gostaria de aproveitar a oportunidade para lembrar aqui o quebra-cabeças que aconteceu no século XVI com Martinho Lutero, onde ele dizia simul justus e peccatore, ou seja, eu ao mesmo tempo sou justo e pecador. Este contrassenso que ele cortava os cabelos em quatro, como é que isto é possível, este contrassenso? Ser justo e pecador ao mesmo tempo. E o justo viverá pela fé, quando ele chegou a essa conclusão. Ora, porque as pessoas dizem, muitas vezes nós ouvimos, direto ou indiretamente dizer, afinal, nós seremos sempre pecadores. Ora, não há heresia mais bem construída, se assim se poderá dizer, do que essa. Porque a palavra de Deus mostra claramente que nós, é verdade que nascemos em pecado. É verdade que temos o germe do pecado em nós, mas nada diz em lado nenhum que devemos ser sempre pecadores. E essa é a melhor heresia que Satanás já provocou e criou para implantar no seio da igreja. E o que é curioso é que muitos de nós seguimos essa regra, serei sempre pecador até à vinda de Jesus. O que não é verdade, por várias razões, variadíssimas razões. Aponto só um par delas. Temos o caso de Jó. No capítulo 1 de Jó e no capítulo 2, quando Satanás aparece nesse concílio, se Jó tivesse pecados na concepção humana como nós os vemos, a primeira coisa que ele tinha dito lá no concílio, olha, aquele fulano chamado Job, ele é pecador por este pecado, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Vemos que ele não começa por aí. Como não há nada a assinalar, então ele serve porque tu lhe deste tudo. Não é? Segundo caso, o próprio Jesus, mas esse como é o Filho de Deus, enfim, nasceu, não vamos agora se nasceu com a carne antes de Adão ou com a carne depois de Adão, não vamos para aí, mas vemos o Filho de Deus, esse então não podia pecar porque a noblesse oblige, assim, portanto não pode ser. Então temos o caso final de Deus, que é Apocalipse no capítulo 14, aquele grupo que se chamado 144 mil. Na sua boca não há engano, segue o cordeiro para onde vá, são irrepreensíveis. Ora, para dizer o quê? Que na fase final da história deste mundo, por mais degradante que possa ser, ainda há um grupo que a Bíblia conhece, não numa forma literal, por 144 mil, que não têm qualquer mancha ou mácula e dizer que são irrepreensíveis. E é curioso que, filologicamente, isso nos ajuda imenso, a palavra irrepreensíveis vem da palavra grega amomos, que é a mesma coisa que encontramos em Hebreus, no capítulo 9, por exemplo, que trata em relação a Jesus. Jesus é o Cordeiro irrepreensível de Deus. É a mesma coisa. Portanto, nós a esse nível, esse grupo estará ao nível de Jesus, irrepreensível. Mostra o quê? Que afinal, nós, apesar de termos nascido em pecado, com propensão ao pecado, podemos deixar de ser pecadores. Como Lutero dizia, antes de Cristo, antes de conhecer Jesus, eu posso não pecar. Repare neste trocadilho. Mas depois de conhecer Jesus, pecar não posso. Pastor Ilídio, nós temos que avançar. Obviamente que então podemos dizer para que aqueles que estão-nos a ver e a ouvir, que de facto na base, digamos, da queda da humanidade, mais uma vez está aqui a escolha, está aqui a decisão que eles fazem, não é? O mau uso da liberdade, não é verdade? E depois temos aqui então a iniciativa divina brilhante, em que, na realidade, não deixa o homem, que são os seus filhos, por ele criado, não o deixa efetivamente na situação de perdido, mas graças efetivamente a Jesus, portanto, que vem e que morre e que todos nós sabemos aqui... Se estivermos enxertados na videira. E que se estivermos enxertados na videira nesse Cristo, obviamente que nós temos que, evidentemente, ter a perspectiva da certeza da salvação em Cristo Jesus. Como Paulo dizia, citando, para fazer a palavra de Deus, eu posso nele todas as coisas, não é algumas, é
Todas as coisas. Agora, o que é que isto tudo tem que ver, por exemplo, com as duas metáforas agora da missão, não é? Porque há bocadinho o pastor Lídio estava a falar, efetivamente, dessa missão que agora Deus também entrega à sua igreja, aos seus filhos, não é? E ele usa estas duas metáforas da missão do sal e da luz, não é? Que relação tem isto com tudo aquilo que estamos aqui a ver? Jesus disse dele próprio, eu sou luz do mundo, coisa que vocês também o sereis, luz do mundo. Ele diz claramente, os evangelhos mostram claramente isso. E diz também, vós sois o sal da terra. Ora, o sal só é interessante, ainda que seja de primeiríssima qualidade, se estiver misturado com alguma coisa, para que haja tempero, para que haja sabor. Claro. Senão a comida fica insípida, não é? Claro. A luz, não é? Como se diz, as trevas existem ou não? As trevas não existem, porque o que é mensurável é a luz. Nós, segundo a física, medem a luz a X km por segundo, a milhares de quilómetros por segundo, não é? Mas as trevas não se medem. Portanto, só mostra claramente que as trevas existem enquanto não houver luz. O mal só existe pela ausência do bem. Portanto, eles não têm a realidade própria, é na falta de um que aparece o outro. E basta nós riscarmos um fósforo ao nosso nível, em micromilionésios de segundo, a escuridão, o que chamamos de escuridão, ela desaparece. Ora, nós ao sermos convidados a ser a luz do mundo, sermos convidados a ser o sal do mundo, implica realmente que nós possamos fazer essa missionação, darmos aos outros aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus e dar a conhecer aos outros aquilo que Cristo fez em cada um de nós. Pastor Lídio, nós terminamos. E, prezado amigo e prezada amiga, isto é assim, o tempo voa, embora na realidade estivéssemos aqui muito mais tempo a conversar, a refletir e acabamos de ver que efetivamente está na natureza divina esta ideia clara da missão, porque Deus ama-o a si, à sua família, e Deus quer efetivamente que possa fazer uso correto do livre-arbítrio, da capacidade de escolha que Deus lhe deu e, sobretudo, escolher para a eternidade. Na próxima semana voltaremos a estar consigo e, portanto, não falte, porque você para nós tem realmente um valor inestimável e, por isso, na próxima semana voltaremos a estar na companhia do pastor Lídio e também na sua. Até lá, fique com Deus, um abraço forte e até para a semana, se Deus quiser.